Gálatas, no capítulo 6, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler e depois toda a igreja pode ler. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Toda a igreja pode ler. Aleluia. Feche os seus olhos. Senhor, fala conosco, Pai. Meu Deus, muitas coisas vão acontecer aqui hoje. Meu Pai, grandes coisas vão acontecer porque o Senhor está presente neste lugar. Curas, libertações, milagres, porque o Senhor está aqui. Meu Deus, e agora fala o coração da tua igreja. Fala o coração do teu povo. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Precisamos ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar. Eu quero que ninguém fique andando. Quero pedir que ninguém fique se movimentando. Que ninguém converse. Fala para o teu vizinho assim: olha, não converse comigo. Agora para a pessoa do outro lado: não converse comigo. Preste atenção aqui nessa noite. Eu quero pregar nessa noite dando o tema, a mensagem: lidando com o pecado. Lidando com o pecado. Irmãos, há dois momentos na nossa vida que nós tratamos os nossos pecados com seriedade. Nós levamos a sério os pecados em dois momentos. E o primeiro momento é quando a casa cai. Quando a casa cai, nós lidamos com seriedade em relação ao pecado. Exemplo, Davi quando ele cometeu adultério com Batseba, até ele ser descoberto, ele estava levando a sua vida tranquilamente. Até ele ser descoberto, ele estava reinando normalmente. Até que o profeta Natã foi até ele e lhe contou uma historinha. E ele ficou tão irado com o protagonista da história que ele disse: olha, tem que matar esse sujeito. E então o profeta disse assim: ó rei, esse homem és tu. E naquele momento Davi foi descoberto. Naquele momento foi revelado, foi desmascarado a sua culpa, o seu erro, o seu pecado escondido. A casa caiu. Você, quando lê o Salmo 32, o Salmo 38, o Salmo 51, você vê um câncer na alma de Davi. Você vê lá: enquanto eu estive calado, os meus pecados me apodreceram, os meus ossos se apodreceram, mas quando eu confessei, alcancei misericórdia. No Salmo 51 ele fala que em iniquidade fui formado, e em pecado concebeu a minha mãe. E ele diz: lava-me com esopo. Ele diz: cria em mim, ó Deus, um espírito reto, e faça de mim um coração puro. E Davi estava arrependido, mas porque ele foi descoberto, porque a casa havia caído. O profeta disse para ele: olha, não vai faltar sangue na sua família, não vai faltar espada na sua casa, vai morrer, vai ter problema em consequência do seu pecado. E aconteceu coisas terríveis. Realmente a casa caiu. Teve incesto na sua casa, teve homicídio, teve assassinato, teve rebelião, teve muita confusão, porque Davi havia pecado. Então ele passou a tratar com seriedade, porque a casa caiu. O segundo momento que nós tratamos o pecado com seriedade é quando o Espírito Santo derrama um avivamento sobre o nosso coração. Quando Deus derrama o avivamento, há quebrantamento, há arrependimento, há mudança de vida. Quando Deus derrama o avivamento, algo acontece, mudanças acontecem, perdão de pecados acontece, porque a presença de Deus, ela vem de maneira poderosa para nos limpar e nos purificar de todo o pecado. A Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Porque, igreja, preste atenção no que eu vou dizer. Eu posso pregar sobre a abertura do Mar Vermelho, eu posso pregar sobre
a cura do filho da viúva de Naim, a ressurreição do filho da viúva de Naim. Eu posso falar de tantos milagres na Bíblia. Eu posso falar quando Deus fez descer fogo dos céus no Monte Carmelo. Eu posso pregar sobre a ressurreição da viúva, do filho da viúva de Sarepta. Eu posso falar sobre a viúva que recebeu o milagre da multiplicação do azeite. Eu posso pregar sobre a ressurreição da filha do Jairo. Eu posso pregar sobre a ressurreição de Lázaro. Eu posso pregar sobre a cura do cego Bartimeu. Mas eu jamais posso deixar de pregar sobre o pecado, porque o pecado é que nos separa de Deus, o pecado é que nos afasta de Deus, o pecado é que nos tira da presença de Deus. Mas, meu irmão, quando nós tratamos com seriedade o pecado, quando nós falamos sobre o pecado, quando nós denunciamos o pecado, o Espírito Santo de Deus vem e aviva a igreja e transforma o coração do homem. Não podemos deixar de falar sobre o pecado. Não é uma mensagem palatável, não é uma mensagem que está ao gosto do freguês, não é uma palavra receptiva, mas é a palavra de Deus. Irmãos, para que o Espírito Santo venha, o pecado tem que se afastar. O Espírito Santo não combina com o pecado. O Espírito Santo é luz, o pecado é trevas. Para que Deus venha, o pecado precisa se afastar. Não há combinação entre o Espírito Santo e o pecado. E o engraçado, irmãos, é que nós, muitas vezes, nós nos preocupamos mais com as consequências que o pecado nos traz do que propriamente dito o pecado. Nós nos preocupamos mais com o mal que o pecado nos causa do que com o próprio pecado. O que nos assusta mais são as consequências, sendo que as consequências vieram por causa do pecado. Porque a Bíblia diz que com Deus ninguém se brinca, com Deus ninguém zomba. O que o homem semear, isso também ceifará. É o versículo que nós lemos. E exatamente isso que acontece. O problema, irmãos, preste atenção, olha a consequência, como é que acontece. O maior problema não é você ser reprovado no concurso ou no vestibular. O maior problema é você não estudar, é você não se esforçar nos livros e nos cadernos. O maior problema não é o divórcio, mas maior do que o problema do divórcio é o problema da ira, é o problema da traição, é o problema dos ciúmes, é o problema do mau relacionamento. O maior problema, irmãos, não é a falta de dinheiro, mas o maior problema é o quê? O maior problema é o desperdício. O maior problema é a falta de entrega nos dízimos, é a infidelidade dos dízimos, é a má administração. O maior problema não é a depressão. O maior problema é a falta de oração, é a falta de leitura da palavra de Deus, é a falta de uma vida no altar de Deus, porque o pecado, ele traz consequências na vida dos homens, mas nós não podemos acender o alerta somente quando vem a consequência. Nós temos que prevenir antes que venha o problema, antes que venha a consequência. Vamos prevenir, igreja, em nome de Jesus Cristo. Porque o pecado ele é perigoso, o pecado ele é silencioso, o pecado é silencioso, mas as consequências são barulentas. O pecado definha, o pecado acaba com a vida das pessoas. Essa semana eu li sobre um pastor na África que se suicidou. Por que ele se suicidou? Ele mandou fotos íntimas, ao invés de mandar para a amante, ele mandou fotos íntimas no grupo da igreja. Ele errou. Ele queria mandar para amante, mas ele acabou apertando o teclado errado lá e mandou para o grupo da igreja. Resultado, esse pastor veio ao suicídio. Irmãos, a coisa está feia. E existem as fases do pecado. Quando chega nessa fase desse pastor, a coisa se complica. E eu quero falar sobre as 4 fases do pecado. A primeira fase do pecado é quando você tem nojo do pecado. Você tem nojo, eu tenho nojo, você tem repulsa, você resiste, você rejeita o pecado e você luta contra ele, você combate ele até o fim. É a primeira fase, é a fase da rejeição do pecado. Eu não quero pecado, eu não quero pecar, eu odeio pecar.
O pecado se torna um acidente na sua vida. O pecado se torna um acidente de percurso. Agora vem também a segunda fase. A segunda fase do pecado é a fase do namoro. A pessoa não está praticando aquele pecado, mas ela está com vontade, está namorando, está olhando de longe, está olhando de relance, está olhando e querendo, desejando cometer aquele pecado. É a fase do namoro. A terceira fase é a fase do pecado escondido. A pessoa peca escondido, ela peca ocultamente, ela peca e acha que nunca vai ser descoberta, como aconteceu com Davi, e ela vai pecando de maneira escondida, de maneira oculta. Ele faz, mas ele tem vergonha, ele ama o pecado, mas não publicamente, ele pratica sem defendê-lo. E a quarta fase do pecado é praticar descaradamente. Tem gente que pratica o pecado descaradamente. Ele peca sem qualquer vergonha, ele faz apologia ao erro e ele alicia e induz outros a pecar. Ele alicia e induz outros a pecar junto com ele. Então, meu irmão, essas são as fases do pecado. Mas nessa noite eu tenho uma palavra de Deus para você. O Espírito Santo te trouxe aqui hoje para te falar que o pecado não terá domínio sobre você. O pecado não terá domínio sobre a sua casa. Você vai vencer o pecado, porque o Senhor está contigo, porque o Senhor é Deus e Ele vai lhe dar a vitória. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, em matéria de pecado, Jesus foi radical. Jesus foi radical. Quer ver uma coisa? Jesus, falando dos pequeninos, das criancinhas, ele pegou uma criança e falou assim: olha, ai daquele que escandalizar um destes pequeninos, melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se lançar às profundezas do mar. Espera aí, Jesus está mandando o cara suicidar então? Jesus não está mandando a pessoa se suicidar. Mas Jesus, em matéria de pecado, Jesus era radical. O pecado, irmão, nós temos que tratar ele com radicalidade. Não podemos brincar com o pecado. Não podemos brincar. Não podemos de forma nenhuma. Quer ver uma outra coisa? Jesus foi radical. Ele falou assim: olha, se tua mão te faz pecar, corta ela fora, porque é melhor você entrar faltando uma mão no céu do que entrar com o corpo todo no inferno. Se teu pé te faz pecar, corta fora. Jesus estava mandando cortar o pé e a mão? Jesus estava mandando você cortar um membro do corpo? Não! Jesus estava ali mostrando que o pecado, quando a gente lida com o pecado, a gente lida com seriedade, a gente tem que tratar ele com radicalidade. Nós não podemos tratar o pecado de qualquer maneira, porque o pecado é veneno, o pecado é perigoso, e nós precisamos, irmãos, vencer esse mal em nome de Jesus Cristo. Porque o Espírito Santo só vai descer, o poder de Deus só vai manifestar a partir do momento que nós tivermos uma vida limpa, uma vida purificada, consagrada na presença de Deus. Em nome de Jesus, igreja, quando Deus ele opera, quando a ordem de Deus vem sobre nós, quando o avivamento do Senhor vem sobre nós, algumas coisas acontecem, Natália. Quando nós nos quebrantamos, nós ouvimos a voz de Deus. Nessa noite Deus está me usando como boca de Deus para poder falar com você. Ouça a voz de Deus nessa noite e você vai ser abençoado. Quando o avivamento vem, nós ouvimos a voz de Deus. Quando o avivamento vem, nós nos arrependemos. Arrependimento com lágrimas, porque sem arrependimento não há perdão de pecados. Precisamos nos arrepender. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Arrependimento é o que o Senhor deseja, é o que o Senhor quer da igreja. Arrependei-vos hoje e credes no Evangelho. Arrependei-vos e sejam batizados. Arrependei-vos das vossas falhas, das vossas culpas. João Batista disse: arrependei-vos, arrependei-vos e sejam batizados. João Batista, ele chegava, ele não tinha meio termo, nem a palavra, nem a verdade. Ele chegava: raça de víboras, convertei-vos, arrependei-vos. E então eles perguntavam: o que nós temos que fazer? E ele disse: olha, vocês soldados, contentar com o vosso soldo, para de ficar querendo exploração, querendo mais, para de ficar reclamando, convertam-se, arrependam-se.
É necessário arrependimento. Quando vem o avivamento de Deus, há pedido de perdão. Você se quebranta e você quer: Senhor, perdoa a minha vida. Há quebrantamento. Irmãos, quando o avivamento de Deus vem, acontece igual está acontecendo na tarde da bênção que as irmãs falaram aqui hoje. As pessoas começam a se quebrantar, começam a dizer: eu quero ser cheio do Espírito Santo. O seu pedido passa a ser não uma bênção material, mas o seu pedido passa a ser uma bênção espiritual. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero falar em línguas, eu quero ser avivado pelo poder de Deus. Bom seria, irmãos, que gostoso seria se nas reuniões de oração nosso pedido fosse: olha, eu quero confessar um pecado aqui, olha, eu quero pedir perdão à irmã fulana de tal, olha, eu quero perdoar ciclano, igual foi mencionado hoje, eu quero confessar para vocês as minhas culpas, porque é isso que o Espírito Santo faz, é isso que acontece quando Deus aviva a igreja. Há perdão de pecados, há confissão de pecados, há o mover de Deus sobre a vida da igreja. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando vem o avivamento, tem o abandono completo das práticas antigas, tem o recolhimento e destruição de tudo que promovia o pecado, tem a restauração do culto. O culto que você dá a Deus é o melhor culto que você oferece ao Senhor. Irmão, você está aqui hoje não é para você cultuar ao homem, você está aqui hoje é para cultuar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Quem tem que agradar do culto é Ele, o Senhor. Dê a Ele o melhor culto da sua vida. Dê a Ele o melhor culto, ofereça a Ele o melhor, porque Ele merece o melhor. Quando pedir para ficar de pé, fica de pé, bate palma, dá glória, louva, glorifica, porque Deus quer te encher nesse lugar. Glorifique o nome do Senhor, meu filho. Entra na bênção. Seja uma pessoa que vem impactar os outros, seja uma pessoa que vai inflamar os outros. Igual uma irmãzinha, uma vez que ela ia na igreja e ela sempre estava dando glória, sempre glorificando, e o pastor ficou encucado com aquela irmã, e um dia aquela irmã faltou. No dia que a irmã faltou, a igreja, quase ninguém dava glória. A irmã, no dia que a irmã estava, a igreja enchia da glorificação. Aquela irmã estava irradiando, aquela irmã estava influenciando a igreja. Nós precisamos ser influenciadores. Você precisa ser um canal de bênção, você precisa ser um instrumento de Deus, você precisa ser um ramo frutífero para glorificar o nome do Senhor. E quando você começar a glorificar, a igreja vai pipocar no poder de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Quando há avivamento, há obediência aos mandamentos do Senhor. Então, meu irmão, vamos vencer o pecado, vamos lidar seriamente contra o pecado. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Olha para a pessoa do seu lado e fala para ela assim: olha, declare guerra contra o pecado. Fala mais uma vez: declare guerra contra o pecado. Igreja do Senhor, vamos declarar guerra contra o pecado. Vamos declarar guerra, porque o diabo quer tirar a fé do povo, igual está tirando na Inglaterra. Na Inglaterra, um pastor foi pregar lá, e no final do culto chegou um outro pastor e falou assim: pastor, eu estou muito triste. Nós pastores estamos muito tristes aqui na Inglaterra, porque a Inglaterra não é mais a Inglaterra de George Whitefield, não é mais a Inglaterra de George Miller, não é mais a Inglaterra de John Stott, não é mais a Inglaterra de John Wesley, não é mais a Inglaterra de homens que foram instrumentos de Deus, mas hoje a Inglaterra, ela é direcionada pelo patrono dos ateus, Richard Dawkins, o patrono dos ateus. A nação se tornou uma nação ateu, uma nação pagã. Recentemente haviam 5 pastores orando numa torre em Londres, e a polícia chegou lá e começou a perguntar: o que vocês estão fazendo aqui? Os pastores falaram assim: nós estamos aqui orando pela nação. E o policial apontou o dedo da cara deles e falou assim: olha, vão embora daqui, nós não precisamos de vocês, nós não precisamos de oração, nós não precisamos que vocês busquem esse Deus da Bíblia, nós não precisamos. A nação chegou a esse ponto. A nação apostatou da fé. Uma das nações que foram celeiro da reforma protestante,
uma das nações que lutaram em favor da reforma protestante nos anos 1500, 1600, e hoje é uma nação ateu, uma nação pagã, uma nação onde não há temor de Deus, uma nação onde o ateísmo tem crescido assustadoramente, avassaladoramente. Mas, meus irmãos, isso não vai acontecer no Brasil. Sabe por quê? Porque aqui tem homens e mulheres cheios de Deus, que amam a palavra, que amam Jesus, que amam Cristo, que pregam a cruz, o evangelho da cruz, porque ainda há pessoas que temem a Deus neste lugar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ah, fulano errou, fulano fez isso, mas você não, você vai continuar olhando para o alvo. Nosso alvo é Jesus Cristo. Declare guerra contra o pecado. Como que você declara guerra contra o pecado? Primeiro, crucificando a sua carne. Crucifica a carne. A carne não pode ter domínio. Crucifica. Segura as pontas aí, meu filho. Moças e rapazes, segura as pontas. Crucifica a carne. A carne tem que ser mortificada dia após dia. O problema, irmãos, é que a carne, ela tem que ser morta, mas muitas vezes as pessoas permitem que ela se ressuscite. Tem crente que ele mortifica a carne na semana que ele está jejuando, na outra semana a carne ela ressuscita. Tem crente que mortifica a carne no dia de domingo, porque só vem da igreja no domingo, e durante a semana a carne está viva, a carne está em evidência. Tem gente que mortifica a carne somente quando a coisa aperta, somente quando a casa cai. Mas, irmão, em nome de Jesus, eu tenho uma palavra para você. Olha aqui para mim, preste atenção. Mortifica a tua carne dia após dia, porque a nossa luta contra a carne é todo dia. Não é só no domingo, não é só no dia que a casa cai, não é só na hora do aperto, é dia após dia a nossa luta contra a carne. O diabo quer te jogar nas drogas, mas você vai mortificar essa vontade, porque Deus tem mais para você. O diabo quer te jogar na prostituição, mas você não vai cair nessa, porque Deus tem mais para você. O diabo quer te jogar na pornografia, mas você vai vencer, porque Deus tem mais para você. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos vencer a carne, igreja. Crucifique a carne. Faça como Lampião. Lampião, ele disse assim, olha, Lampião fez muita coisa errada, mas ele falou uma frase interessante: eu vou matar até morrer. Eu vou matar até morrer. E ele morreu matando. Até o último momento ele morreu matando. Ele matou e morreu matando. Irmão, o pecado, a gente luta contra ele, a gente declara guerra contra ele. Nós vamos matar ele até morrer, todos os dias da nossa vida. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós vamos matar essa carne, nós vamos mortificar a carne todo dia. Todo dia, irmão. Todo dia matando a vontade dela. Que o seu dedo está coçando para você ver coisas que não devem, mas você vai ver coisas que edificam, você vai ler a palavra, você vai buscar a Deus. O inimigo está jogando um monte de coisa na sua cabeça. O inimigo tem jogado pensamentos ruins na sua mente, pensamento de derrota, pensamento de desistência, pensamento até de suicídio, mas você vai vencer esse pensamento, porque a sua luta é diária, é constante e até o final. Você vai lutar até o fim. Pastor, não estou aguentando mais, a luta está muito grande, o meu casamento está fácil, mas você vai ficar casado até o final. Aleluia! Em nome de Jesus. E aí Agostinho, naquela tentação toda, a carne estava querendo ressuscitar, mas ele foi e falou para ela assim: olha, eu vou te falar uma coisa, você pode ser você, mas eu não sou mais eu. Me dá licença, estou indo embora em nome do Senhor Jesus. É assim que você vence, fugindo da carne. Foge, meu irmão, foge em nome de Jesus Cristo. Vamos fugir, porque Deus tem muito mais para nós. Deus tem mais para a igreja. Tem muita gente caindo, tem muita família sendo destruída, tem muita gente perdendo a estabilidade, tem muita gente vivendo um caos. Sabe por quê? Porque o inimigo abre o laço, abre a cilada, mas eu não vou cair, você não vai cair, nós vamos permanecer firme na presença de Deus. Aleluia! Firme na presença do Senhor. E vamos cantar aquele hino: firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelo
pelos séculos do seu amor, firme nas promessas do Senhor. Como? Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme, irmão, fica firme, faça como José, faça como Jó, rejeita o mau conselho. Te deram o mau conselho, rejeita. A mulher dele falou assim: amaldiçoa o seu Deus e morre. Você já perdeu os filhos nossos tudo, perdeu a saúde, amaldiçoa o seu Deus e morre. O que Jó falou? Como uma louca fala, tu fala, mulher. Porventura receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal? De jeito nenhum. Então rejeite os maus conselhos, rejeite os maus conselhos. Irmão, faça também como Jesus, cite mais a palavra de Deus. Quando vier a tentação contra você, cita a palavra de Deus. O diabo falou com Jesus: olha, se tu és o Filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. E Jesus falou assim: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O diabo chegou e levou ele no alto, no pináculo do templo, e falou com ele assim: olha, toda a glória desse mundo, todos os reinos, eu te darei, tudo isso eu te darei se você prostrado me adorares. Jesus usou a palavra e falou assim: olha, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. Aleluia! Responda com a palavra de Deus. O inimigo vem contra você, cite a palavra de Deus e você vai vencer. Aleluia! Fuja das paixões malignas da juventude. Jovens, olha para mim, jovens, fuja das paixões da mocidade. Fuja, foge, foge. Esquenta em cima, pega fogo embaixo. Foge, foge. Não estraga a vida de vocês. Não estraga a vida de vocês. Foge, foge. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Não podemos, irmão, dar ocasião à carne. Não podemos. Permaneça firme. Homens também casados, homens, mulheres casadas, foge, foge. Você quer ver? A mulher que trabalha, ela chega no trabalho, ela pode receber muitos elogios. Se ela estiver bem com o marido, não vai ter problema nenhum. O homem casado, ele trabalhando com mulheres, ele pode receber muitos elogios. Se ele estiver bem com a esposa, ele pode receber elogios, que não vai ter problema nenhum. Agora, se o marido estiver mal com a esposa, se a esposa estiver mal com o marido, e aí chega para trabalhar, e aí recebe um elogio, Jesus, a coisa complica. O marido xingou, o marido brigou, a mulher foi trabalhar aborrecida, e aí chega no trabalho, o homem fala assim: oi, tudo bem com você? Nossa, está cheirosa hoje. É um prato feio do inimigo. Por isso, vai uma palavra para os casais aí: não deixe a sua esposa trabalhar com raiva de você, não, meu filho. Faz as pazes. Não deixe teu marido trabalhar com raiva de você, não, meu filho. Faz as pazes, minha filha, em nome de Jesus Cristo. Não deixe o diabo pegar teu marido de bandeja, não. Quem está entendendo o mistério, diga aleluia. Glória a Deus. Porque, meu filho, marido brigado com a esposa, esposa brigado com o marido, é prato cheio, é prato feito para o diabo. Mas nós vamos vencer isso em nome de Jesus. Trata bem seu marido, trata bem sua esposa. Porque quando ele for tentado, ele for cantado lá fora, você vai dizer para ele assim: pode vir embora, eu garanto. Pode vir embora, que aqui você vai ter a bênção. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Declare guerra contra o pecado e não persista no erro. Sabe por quê? Pecar é humano, mas persistir no erro é brincar com Deus. Pecar é humano, mas persistir no erro é brincar com Deus. Outra coisa, fuja das pequenas coisas. Cuidado com as pequenas coisas. Cuidado com as coisas pequenas, porque as pequenas coisas podem trazer grandes prejuízos. A Bíblia fala de uma coisa que é pequena: a língua. A língua é um pequeno membro que incendeia todo um bosque. Cuidado com as pequenas coisas. Cuidado com os videozinhos que você anda vendo pela internet. Cuidado! Cuidado! Cuidado com os videozinhos que você anda vendo pela internet. Cuidado com os pastores que você anda vendo pela internet. Não seja doutrinado pela internet. Seja doutrinado pelo seu pastor local. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. O
importante para você, para a sua vida espiritual, é o que o seu pastor local fala para você. Porque às vezes a gente ouve coisa lá na internet que a gente começa a embaralhar a cabeça. Valorize o que você tem, valorize a sua igreja, valorize o seu pastor, valorize. Cuidado com as pequenas coisas, cuidado quando aquele irmãozinho vem fazendo comentários pequeninos, comenta uma coisa, comenta outra, cuidado com as pequenas coisas, cuidado para você não ser dominado, cuidado para você não ser seduzido, cuidado para você não ser aliciado, cuidado para você não entrar em confusão, cuidado para você não entrar em confusão, igreja, em nome de Jesus. Cuidado com as pequenas coisas. E para concluir essa palavra, nessa noite, Deus diz a você: eu quero abençoar o teu coração. Para concluir essa palavra, Apocalipse capítulo 2, versículo 21, o Senhor fala assim: dei a eles um tempo para se arrepender, mas eles não se arrependeram. Deus, Ele é tão misericordioso que Ele te dá um tempo para você se arrepender. Tem gente que às vezes ficou um tempo distante de Deus. Deus deu tempo, mas nós não podemos perder tempo. Se arrependa hoje e seja abençoado. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Outro conselho para você, para concluir a palavra, presta atenção. Faça uma lista de pecados. Porque quando a gente identifica o ladrão, a gente impede que ele volte.